sociais também você pode, o site, você vai acessar tudo isso. Enfim, você tem a oportunidade de poder fazer uso da palavra e meditar naquela que é a fonte inesgotável de vida para nós, que é a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Muito bem, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia nesta noite. A princípio, vamos ler apenas um versículo em Jeremias, capítulo de número 23, verso de número 29. Vamos ler primeiramente, único e exclusivamente esse versículo. Depois, nós vamos fazer um panorama e aí vamos. Jeremias, capítulo de número 23. Vamos ficar de pé. Para que possa dar um sentido maior, vamos ler o verso 28 e 29. Que bom a gente ter a palavra de Deus em nossas mãos. Sermos portadores da palavra de Deus. Termos essa palavra na nossa vida. Você é um bem-aventurado por ter a palavra de Deus. Você tem algo que te guia, você tem algo que te conforta, você tem algo que te consola, você tem algo que te renova, você tem algo que te restaura, porque essa é a palavra de Deus. Eu sou feliz por causa da presença de Deus e da sua palavra na minha vida. Muito bem, vamos ler então o verso 28 e 29. Diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Repetindo o versículo 9. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus tome-nos a todos nós aqui nesta noite e nos leve a conhecer o profundo e escondido, para que a nós seja revelada as verdades da Tua palavra e sejamos abençoados no íntimo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra, mas fale com verdade. Quem tem? O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Queridos, essa palavra, ela tem impactado o meu coração no sentido de trazer um peso ainda maior da glória, da soberania, da majestade, da sublimidade de Deus nas nossas vidas. O culto a Deus, esse momento em que a igreja se reúne, esse momento em que você sai da sua casa, deixa a sua vida e vem para cá, e aqui nós cultuamos, celebramos a Deus. Isso aqui não é um local de apresentação, isso aqui não é um local religioso. Não, isso é algo que transcende o nosso entendimento. O sobrenatural de Deus está acontecendo aqui neste lugar.
Porque aquele que é o Senhor da palavra, ele está vivo e está presente neste lugar. Irmãos, isso me faz pensar muito no compromisso. O compromisso do pastor, do ministro, do diácono. O compromisso daquele que prega a palavra. Porque o compromisso daquele que prega a palavra não é com as pessoas. O compromisso do que prega a palavra não é com o público com a quem ele vai pregar. O compromisso do que tem a responsabilidade da palavra é com o teor da palavra e com o Senhor da palavra. O compromisso é com a essência, com o que realmente Deus está dizendo, com o que a palavra está trazendo para nós. E com o Senhor da palavra, porque Deus vela pela sua palavra. Deus está aqui tanto velando pela sua vida, que ouve a palavra, quanto pela minha, que estou aqui na responsabilidade, no compromisso de pregar essa palavra, e mais, Ele sonda o meu coração para ver quais são as minhas intenções. Porque se alguém pensa que ministério é brincadeira, é coisa... Gente, isso não é nem profissão. Porque diz a palavra de Deus que sangue de pessoas podem ser cobrados da minha vida, dependendo de como eu lidar com essa palavra. Ai daquele que usa a palavra para manipular, que prega a palavra com outros interesses, para afagar o ego, para alisar o coração das pessoas, a fim de ganhar gente para si, encher a igreja e obter resultados, e não tem compromisso com a verdade de Deus. No pouco que a gente leu, ele diz: quem tem sonho, conte como sonho. E o que mais ele diz? E aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra, mas com verdade. Porque é a palavra de Deus, como fogo. Ele diz: a minha palavra é fogo, e a minha palavra é martelo. A palavra de Deus, irmãos, é fogo e martelo. Mas vamos entender isso. Mas, assim como, irmãos, a palavra de Deus é para o coração do homem, a palavra de Deus não é para o meu ouvido, não é para o seu ouvido. A palavra de Deus é para o nosso coração. Assim como a palavra de Deus é para o coração do homem também deve se voltar para Deus. O que Deus quer alcançar aqui nesta noite é o seu coração, a sua vida, a sua essência, aquilo que você é, como você está, do jeito que você se encontra hoje, agora. E a busca de Deus é por corações. Deus não está em busca de gente talentosa. O mundo está procurando os melhores. As empresas estão fazendo seleções para obterem os melhores, para contratar. Deus está procurando os piores. Deus pega um Pedro, que talvez eu e você não gostaríamos de ter muita amizade com ele. Deus pega um Paulo, que era perseguidor de crente. Deus não precisa de melhores, porque ele é o melhor. E Ele faz do pior o melhor. É Ele que transforma. Mas Ele não dá um banho de crente.
Ele muda o coração. Ele muda a essência, Ele muda a alma. Ele transforma a nossa vida. E quando o coração do homem é transformado, ele pensa diferente, ele fala diferente, ele age diferente. Mas quando ele toma um banho de religiosidade, ou quando ele toma um banho de formatos que hoje criaram, então, querido, ele é somente aquilo. Alguém que responde àquele formato. Mas Deus quer transformar corações, transformar vidas. E lá no Salmo 51 diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Um coração quebrantado, um coração compungido e contrito. A esse Deus não despreza. Deus não despreza. Mas vamos entender, para que a gente possa entender essa palavra, essas expressões que nós encontramos aqui nesse versículo, nós vamos entender o que estava ali acontecendo. Aquele momento era um momento muito difícil. Havia muita confusão espiritual. Havia muitos equívocos naqueles dias, muita confusão em torno da palavra de Deus. E essa palavra me trouxe para os dias de hoje. Dias de muita confusão em torno da palavra. O que é de Deus, o que não é de Deus. O que realmente é de Deus, o que não é de Deus. Quando é de Deus. Primeiro, irmãos, entendam uma coisa. Quando a palavra vem do homem, pesa e turba o coração. A palavra de Deus traz paz. A palavra do homem massageia o ego, traz conforto. A palavra de Deus nos tira do conforto, mas nos dá paz. A palavra de Deus nos tira do conforto, mas nos traz paz. A palavra do homem traz conforto, massageia o ego, alisa a cabeça. Você é uma bênção. Eu não quero saber o que alguém pensa de mim, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Quando a gente passa aqui, volte um pouquinho, versículo 10. Depois eu vejo o 9, versículo 10 do capítulo 23. Olha só, por exemplo, como é que diz aí? É muito importante. Olha o que estava acontecendo. Olha o que estava acontecendo. Verso 10. Porque a terra estava cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Primeira coisa, havia muito adultério, muita prostituição. E nos dias de hoje, a igreja vem perdendo a visão do santo e se envolvendo com o profano. Da mesma forma como as pessoas vão à igreja, vão a motéis, fazem todo tipo de torpeza e entram pelas portas da casa de Deus como se não tivessem feito absolutamente nada. Não levam Deus a sério e nem temem. Sabem por quê? Porque acham que os profetas de plantão nunca lhe disseram nada. E porque nunca lhe disse nada, é porque Deus está concordando, ou não está vendo, ou deixou de lado. Mas a palavra de Deus aqui mostra. Os homens não estavam vendo, mas Deus estava vendo. Deus está vendo o coração dessa geração.
Deus está vendo o coração da igreja de hoje. Por isso nós temos que guardar o nosso coração, para entrar neste lugar com temor e tremor na presença do Senhor. Versículo 11. Olha o que diz. Basta ler a Bíblia. Basta ler a Bíblia. Versículo 11. Pois estão contaminados. Contaminados. Por quê? Porque eles estavam se envolvendo com gente mundana. E hoje existem crentes que têm muito mais relacionamentos com gente mundana do que com gente crente. Conversa muito mais com gente que tem um coração mundano do que com gente que tem um coração sadio. Empreste os seus ouvidos e abra o seu coração para ouvir e ser depósito de lixo. É porque é uma pessoa muito amiga, então ela vem desabafar comigo e você dá o seu coração para esse lixo todo. E você diz, olha, eu não concordo com isso, olha, você precisa mudar. A gente está se omitindo, ao invés de dizer, peraí, você precisa de Deus na sua vida. Mas se eu falar isso, ela vai se afastar de mim. Você quer que quem se afaste de você? O seu amigo ou o Espírito Santo? A sua amiga ou o Espírito Santo? Ele diz aqui, pois estão contaminados. O povo, não. Tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa, leia comigo, precisamos ler isso. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Os crentes estão falando do mundo, mas tem podridão dentro das portas, porque tem podridão no coração, tem podridão na mente. Gente dentro da igreja, mas com a cabeça cheia de pensamento ruim, coração ruim, malícia, maldade, maledicência. E a igreja, em nome de números, para crescer, para aumentar, para não perder renda, não pode aceitar isso. Nós temos que combater o pecado em nome de Jesus. Ou a gente agrada ao rei e recebe a herança dos reis, ou a gente agrada o mundo e vai receber dinheiro que não é de Deus. Até na minha casa encontrei maldade. Continuando, versículo 12. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Gente, ler essa palavra causa temor. Concorda comigo, sim ou não? Por favor. Vai ou vai? Você tem a Bíblia aí. Deixa ele quieto. Vai tentando aí. Até na minha casa. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios. Gente, o caminho do homem sem Deus é um caminho escorregadio. Pensa que está de pé, mas falta pouco para cair. É questão de mais um passo ou dois. Na escuridão andam, serão empurrados. Gente, olha isso. Deus é Deus. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo que os castigarei, diz o Senhor. Verso 13. Leia comigo, para você me ajudar. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Ou seja, tinha gente que profetizava como se fosse de Deus, mas era coisa de Baal.
Ouviu, gente? Muitas vezes as pessoas andam por aí e ouvem de tudo e de todo mundo e parece que dá mais valor à palavra do estranho do que a palavra do púlpito do pastor, que tem compromisso com a palavra e tem uma vida aqui para prestar conta. Agora tem muita gente andando por aí falando coisas do seu coração, dizendo coisas que Deus não mandou, e gente se curvando e reverenciando e até idolatrando. E esta palavra chama responsabilidade, porque Deus não isenta o enganado. Deus diz que vai cobrar tanto do profeta quanto daquele que ouve. Porque quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem a palavra, pregue com verdade. Nos profetas de Samaria, ele viu essa loucura. Agora, verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém, eu vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem a mão dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Veja, coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade, e fortalecem as mãos de malfeitores. Pense nisso. Nós estamos pagando um preço nessa nação. E a igreja não está tendo forças para reagir, porque fortaleceu a mão de malfeitores. Foi conivente com malfeitores. Para que não se convertam cada um da sua maldade. Ou seja, fala da igreja que não está preocupada com a conversão dos malfeitores. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e como Gomorra. Versículo 15. É só ler a Bíblia, gente, é como eu estou dizendo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, com amargo, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Esperanças vazias. Falam o quê? Leia comigo. Falam as visões do seu coração, não o que vem da minha boca. Gente, é coisa muito séria. Tem gente brincando com isso e se entregando a isso sem responsabilidade. Olha, eu vou entregar, eu falei aqui que Deus mandou, agora é você e Deus. Isso é uma irresponsabilidade. Quem fala tem que ter a responsabilidade com o que falou. E muitas vezes as pessoas estão sendo guiadas por isso, por pessoas que fazem vãs revelações e profecias, enchem de vãs esperança. Olha, Deus vai lhe abençoar grandemente. Querido, Deus vai abençoar a quem Ele puder abençoar. E Ele só poderá abençoar. Ele só poderá abençoar aquela pessoa que estiver fazendo a vontade dEle.
alguns anos atrás, vou dizer porque isso faz muitos anos, eu disse o que eu tinha que dizer a uma pessoa, trazendo a ela a consciência do pecado, do seu erro, com amor, como eu entendo que devo fazer. Alguns dias depois, essa pessoa disse: olha, eu vim aqui me despedir porque, olha, eu não vou ficar. E alguém foi lá na minha empresa e levou uma palavra profética que, olha, aquilo vai crescer 3 vezes mais. E eu creio nisso. Amém. Que Deus te abençoe. Eu falei: agora não se esqueça, você precisa consertar a sua vida desse seu pecado. Quem sabe Deus poderá realmente fazer isso. Em pouco tempo, a firma faliu. Porque quem falou não foi Deus, foi o homem. A gente não está aqui para animar, para encorajar ninguém. Claro que todo mundo gosta de receber uma palavra. Oh, Deus vai te abençoar. Querido, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Porque quem abençoa é Deus. Eu não posso fazer nada pela sua vida, senão pregar a verdade. E se você crê na verdade de Deus, então será salvo você e sua casa, e tudo que você tem, e tudo que você é. Porque a bênção de Deus não é jogada ao vento, como bala que a gente joga, quem pegar, pegou, não. É resultado de uma vida com Deus. Deuteronômio diz: se você crê, como diz a palavra de Deus, né, se você crê no Senhor, nas suas promessas, e obedecer a sua palavra, todas essas bênçãos te seguirão. As bênçãos de Deus, elas acompanham normalmente a vida daquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Agora, gente que profetizam e enche de vãs esperança: olha, Deus vai te abençoar. Olha, eu vejo uma grande bênção na sua vida. Gente, a Bíblia diz isso para todo mundo. Deixem de ser bobo. A Bíblia diz isso para todo mundo. Ah, que vai me prosperar. Se creres, verás a glória de Deus. Crede nos meus profetas e prosperareis. E é isso que diz a palavra de Deus. E muita gente hoje falando coisa do coração. Muita gente subindo no púlpito para agradar as pessoas, para pregar a palavra, para atrair gente. E não é isso, irmãos. A responsabilidade de quem sobe aqui não é com você, é com o teor da palavra e com Deus da palavra. Aí eu vou para casa e durmo em paz. Porque eu sei que Deus é fiel para cumprir essa palavra na sua vida, no seu coração. Versículo 16. Já lemos, né? Versículo 17. Dizem continuamente, olha só, leia comigo. Dizem continuamente aos que me desprezam. Olha, Deus está dizendo isso. E eles quem? Os profetas. Dizem a quem? Aqueles que desprezam a Deus. O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não vai vir nenhum mal sobre você, fique em paz. Olha, Deus falando, dizendo aqui, olha, eles dizem aos que me desprezam que vai dar tudo certo, que paz haverá. Versículo 18. Quem no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e atendeu? Eis que a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre essa dos perversos.
Amor, irmãos. Mas Deus é juízo e justiça. Verso 20. Não se desviará a ira do Senhor até que execute, se cumpra, designe o coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Mandei esses profetas, todavia eles correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se eles tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Por acaso eu sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encheu eu, o Senhor, os céus e a terra, diz o Senhor. Eu tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Essa expressão, eu tenho ouvido o que dizem. Gente, Deus ouve tudo. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro. Gente, é uma realidade, às vezes as pessoas se apegam tanto a essas coisas que se esquecem até do Senhor, se esquecem até de Deus. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, aí chegamos. Conte o sonho apenas como sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a ver a palha com o trigo? Diz o Senhor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não é a minha palavra. Fogo. Não é a minha palavra. Fogo. Fogo e martelo. Por que, irmãos, ele está dizendo isso? Porque em meio a toda essa confusão espiritual, em meio a toda essa confusão de tantas coisas que se diziam de Deus e de Deus, havia a palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela opera. A palavra do Senhor se cumpre. A palavra do Senhor, ela não volta vazia sem antes realizar aquilo a que ela se destina. E quando ele diz que a minha palavra é fogo, não está falando do fogo destruidor, não está falando do fogo arrasador, não está falando do fogo que consome tudo, não, mas do fogo que depura o ouro, do fogo que depura o ouro, que queima as impurezas e consolida, o fogo que faz derreter para dar uma uniformidade, para dar uma forma compacta. Por quê? Muitas vezes o coração das pessoas está despedaçado. Um coração despedaçado, um coração aos frangalhos. Já ouvi pessoas dizer assim: pastor, eu estou catando os pedaços do meu coração, eu estou todo despedaçado. Mas a palavra de Deus, ela é fogo, porque ela derrete, funde tudo e restaura. Amém? Aqui não é o fogo que consome, que destrói, mas é o fogo que consolida, que funde, que compacta, que cura os corações, que encontra os pedaços e reúne e faz tornar-se uma coisa só. Assim é a palavra ministrada, assim é o poder do Espírito Santo no coração das pessoas, fundindo, consolidando, depurando, porque ele não destrói o coração, mas ele torna sólido o coração, mas ele queima toda a impureza e torna um coração puro, limpo. Amém? Mas ele diz que
A minha palavra, a palavra dele, não as palavras falsas, mas a palavra dele é fogo e é martelo. Martelo que esmiuça. O que é isso? Que quebra em pedaços pequenos, esmiuça, quebra em pequenos pedaços. Aqui, essa palavra martelo, ela não tem o sentido do martelo, do pregar, mas o da marreta, que é para quebrar. Porque ele tanto consolida o coração aos pedaços, como também o coração que está endurecido, ele quebra. Ele quebra. A verdadeira, genuína palavra de Deus restaura corações, consolidando e também quebra, esmiuça. Porque às vezes há corações que precisam ser consolidados, mas há corações que precisam ser quebrados, partidos. E aqui ele apresenta a palavra como uma ferramenta cuja função é quebrar.